Pessoal, bom dia a todos, espero que vocês estejam bem. Vamos para a terceira semana do PET 3 e essa semana a aula fala sobre recursos minerais. Eu percebi que a apostila do PET aqui de Minas Gerais ele frisa muito o estado e a característica principal de Minas Gerais são os minérios. Então Minas Gerais, que foi uma província formada através da exploração de minérios como o ouro, a prata e o diamante, ainda hoje esses recursos, não o ouro, a prata e o diamante, mas os recursos minerais é o que dá a maior fatia do PIB do estado. Ou seja, a maior parte da produção, vamos pegar assim do capital, do que é exportado de Minas Gerais, vem dos minérios. Tá? Por que isso? Porque Minas Gerais é um estado que tem na sua maior parte uma formação que a gente chama de escudos cristalinos, que é uma formação geológica muito antiga, de mais de bilhões de anos, tá? Que concentram minerais tanto metálicos como não metálicos. Então, minerais metálicos, aqueles que têm metais em sua formação, como ferro, como manganês, e os não metálicos são aqueles que não têm metais na sua formação, como o diamante, por exemplo. Tá? Então, eu destaquei algumas partes aqui do texto da apostila de vocês que fala sobre os recursos minerais. Então, o Brasil, em geral, inclusive nosso estado, ele tem bastante recursos minerais como a bauxita. A bauxita que ela produz alumina, que a alumina ela vai ser um componente primário do alumínio, estanho, manganês, que servem para fazer ligas metálicas, os diamantes, ouro e prata, que servem para joias, o diamante, por exemplo, que tem maior grau de dureza, então quando se quiser quebrar alguma rocha ou qualquer material que seja muito resistente, colocar uma ponta de diamante na broca, digamos assim, é bastante útil. Né? E o ferro? O ferro é o principal minério de exportação de Minas Gerais e do Brasil, na verdade. O ferro ele serve para fazer o aço que é componente indispensável para vários produtos industrializados, como veículos, automotores, como eletrodomésticos também. Tá? Então, a abundância desses recursos no país, né, está diretamente ligada à estrutura geológica, como eu falei, de escudos cristalinos. Aqui no Triângulo Mineiro, que é a região onde nós estamos, nós não fazemos parte dessa estrutura geológica. Então, por isso que aqui nós não encontramos ferro, não tem mineração abundante aqui na nossa região. Aqui nós estamos numa bacia sedimentar. Bacia sedimentar, imagina um formato de bacia mesmo. E ao longo de anos, né, por causa de derramamentos vulcânicos, essa bacia ela foi sendo preenchida, digamos assim, né? Então ela tem uma formação bem diferente, com a presença mais constante de rochas magmáticas extrusivas, por causa do derramamento vulcânico, e também de rochas sedimentares. É o caso aqui do Triângulo Mineiro. Mas a maior parte de Minas Gerais são formações muito antigas mesmo. Então tem muitas rochas metamórficas e rochas magmáticas intrusivas que foram formadas lá no interior da crosta terrestre, né? Por causa da quantidade de tempo que dali levou para ser formado. Nós temos regiões de dobramentos antigos, né, na maior parte de Minas Gerais. Então são regiões que podem ser encontrados ouro, minério de ferro, manganês e dentre outros. Então, a atividade mineradora ela é muito relevante aqui em Minas Gerais, né? E tem seus prós e contras, né? Claro, né? Porque é uma atividade que ela pode ser bastante prejudicial para o meio ambiente. A gente viu 2 desastres que ocorreram por causa de atividades mineradoras aqui no estado, né? Tanto em Brumadinho como também em Mariana. E, enfim, a gente for analisar essas regiões, são regiões que extraem muito minério, que poderia levar muita riqueza, né, para essas cidades, mas não acontece isso. Né? Então você tem toda uma infraestrutura criada justamente para retirar, para extrair o minério, mas a gente não vê muitas medidas assim locais. Né? Lógico que hoje a empresa que controla a maior parte da mineração em Minas Gerais, que é a Vale, né, ela tem seus programas lá de recuperação, programas socioambientais, mas assim ainda está aquém do que a sociedade necessita. Né? Então, continuando aqui, eu estou falando isso por causa de algumas partes do texto, né, que falam sobre relações políticas, econômicas. Então, uma atividade que gera tanto capital como a mineração, é lógico que ela vai ter suas influências políticas. A gente sabe que na política
os candidatos eles têm que receber algumas verbas, eles recebem, digamos assim, verbas não, um apoio financeiro nas suas candidaturas e parte desse apoio financeiro vem dessas empresas, né? E, obviamente, quando eles se elegem como deputados, ou prefeitos, ou governadores, eles acabam tendo um pé preso ali com essas empresas que financiam essas campanhas. Tá? Continuando aqui, considerando suas propriedades físicas e químicas, os minerais se dividem em metálicos e não metálicos, eu já falei sobre isso, né? Podemos destacar na produção brasileira o ferro. Tal produto nos coloca como um dos principais produtores do cenário mundial e realmente o minério de ferro é muito importante para a economia brasileira, principalmente para os estados de Minas Gerais e também do Pará. E aqui falo, né, sobre as duas principais regiões de onde extraem esses minérios. O quadrilátero ferrífero, que pega a região central e sul do estado, está mais ou menos onde está Belo Horizonte, passando por Ouro Preto, Mariana, né? E vai pegar toda aquela região, assim, centro-sudeste, mais ou menos, do estado. Né? Então, essa região aqui de Minas Gerais é responsável pela liderança na produção de minério de ferro, que é o que nós mais exportamos, né? Aproximadamente 60% do minério de ferro que o Brasil exporta sai aqui de Minas Gerais. E o minério de ferro, um dos maiores compradores é a China, que é um país que tem atualmente o maior parque industrial. Né? Não sei se passou os Estados Unidos exatamente, mas em quantidade de exportação, com certeza já passou. Tá? Então a China ela precisa desse minério, né? O Brasil vende muito minério para eles, mas enfim, é aquele negócio, a gente vende o minério de ferro e compramos produtos industrializados. A gente poderia pegar esse minério de ferro, que é a base do alumínio, e produzir para a nossa própria indústria, né? Seria mais interessante do que é feito. Né? O Brasil, por enquanto, é um país exportador de matéria-prima e não é é um importador de produtos industrializados ainda, né? O que é uma pena. Tem também o projeto Carajás, que é muito importante, né? Foi criado na década de 70, tem uma concentração enorme, né? Um dos líderes mundiais de minério de metálico, não tem a sua produção ainda, digamos assim, alta escala, mas ainda ela poderia ser até mais, na verdade. Né? O Brasil ele segura um pouco essa produção justamente para não inflar o mercado com minério de ferro, com outros produtos minerais, matérias-primas de minerais metálicos, para não reduzir o preço. Né? Então existe um porquê disso. Mas é uma região muito importante, tá, na produção de minérios. Vamos ver aqui as questões. Na questão 1, o Brasil está entre os 5 maiores produtores de minério de ferro do mundo. Ela é extraída principalmente nos estados de Minas Gerais, Pará e no Mato Grosso do Sul também. Em Minas Gerais, o ferro é explorado no quadrilátero ferrífero, no centro-sul do estado, que eu falei agora há pouco, enquanto que no Pará é explorado na Serra dos Carajás. Serra dos Carajás é aquela região onde teve uma mineração a céu aberto, principalmente no final da década de 80, 70 e início da década de 80, que é uma serra chamada de Serra Pelada. Tá? Era nessa região aí da Serra dos Carajás, que é muito famoso. Segundo o Ministério de Minas e de Energia do Brasil, o minério de ferro representa 93%, isso aqui eu tive que destacar, 93% das exportações do setor de mineração do país. Bom, vamos às questões. Né? Analise o papel dos minerais na produção econômica do território nacional. Então, assim, a produção de minérios e a exportação de minérios, ela representa bastante na economia brasileira. O Brasil é um dos maiores exportadores de minerais metálicos no mundo, especialmente o minério de ferro. Isso aí já traduz a importância que é essa atividade na produção econômica nacional. 2. Explica a importância do quadrilátero ferrífero na produção de minérios do Brasil. Ora, se 93% das exportações do setor de mineração do país é de minério de ferro, e a maior parte do minério de ferro que o Brasil exporta, 60%, sai do quadrilátero ferrífero aqui de Minas Gerais, obviamente já dá para encaminhar aí qual é a importância, né, disso. Qual é a importância dessa região na exportação de minérios, né? 3. A implantação do projeto Grande Carajás foi iniciada pela companhia Vale do Rio Doce, em 1980, no leste do Pará. Vale do Rio Doce é a Vale, mudou o nome, tá? Existe um rio aqui no leste de Minas Gerais, muito importante, chamado Rio Doce, passa por Minas Gerais, vai pelo Espírito Santo e deságua no Oceano Atlântico.
Essa companhia ela foi privatizada, depois da sua privatização ela foi considerada, chamada de Vale. Tá? Então vocês ficam espertos, tá? A privatização ela pode ser uma coisa boa, mas se não tiver uma regulamentação, digamos assim, uma fiscalização na atuação dessas empresas, podem ocorrer desastres, né? Como ocorreu aqui em Minas Gerais. Então, assim, não é falar que o que é estatal é horrível e o que é privatizado é bom, é o melhor. Os dois, tanto o privado e o público, ele tem seus prós e contras, tem suas qualidades e defeitos. Então a gente tem que analisar essas coisas com mais, digamos assim, com mais cautela, tá? Bom, é correto afirmar que a maior parte da produção é destinada à exportação, por isso se desenvolveu na região uma grande infraestrutura? Justifique sua resposta. Bom, a maior parte da produção de minerais do Brasil realmente é para exportação, mas essa infraestrutura, a gente pode discutir isso. Eu quero que vocês escrevam sobre isso. Por quê? Que infraestrutura você está falando, né? Vamos pensar na questão. A infraestrutura nas cidades, onde tem essa mineração, a estrutura industrial. Né? Se for infraestrutura industrial, essa grande infraestrutura ela é ocasionada para exportar, por causa de interesses financeiros, obviamente. Né? Uma empresa ela se baseia no lucro, é óbvio. Só que se a gente estiver falando de infraestrutura urbana, né, infraestrutura de acesso ou das cidades ali, do entorno das mineradoras, a infraestrutura é péssima, não é boa não. Né? Tanto é que teve descasos ambientais, teve 2 acidentes graves no Brasil nos últimos anos. Né? Então, assim, depende da infraestrutura. Então, vocês podem discorrer sobre isso. Ora, se for para infraestrutura urbana, ela não é boa. Agora, se for a infraestrutura para extração, ela é boa no sentido assim, de extrair a quantidade de minérios, mas ela também não é boa na medida de contenção ambiental. Tanto é que teve dois desastres, então vocês podem discorrer sobre isso aí. 4. Considera a letra da música de Paula Fernandes. Deixa eu ver aqui. Já vou direto na pergunta, tá? Com base no trecho da música e o conteúdo desenvolvido sobre o assunto, pontua a importância de Minas Gerais na produção de minério de ferro. Então, vocês podem pontuar isso colocando dados. Poxa, se maior parte da exportação de minerais metálicos do Brasil é o minério de ferro, e a maior parte do minério de ferro sai do quadrilátero ferrífero, que é Minas Gerais, então já mostra qual que é a importância, né, de Minas Gerais na exportação desses minerais. Minas Gerais sempre foi importante, né? O nome Minas Gerais é por causa disso. Né? Minas Gerais sempre foi importante na extração de minérios. Né? Começou com ouro, depois teve diamante, depois teve a prata, enfim. 5. Minas dos minérios. Baseando-se nesses títulos, cite as vantagens e desvantagens decorrentes da abundância de recursos minerais no estado de Minas Gerais. É interessante que essas regiões onde mais extraem os minérios, elas não são as regiões mais ricas do estado, né? Se a gente for pensar as regiões mais ricas do estado, está a capital, né, e região metropolitana, que é a região central do estado, o Triângulo Mineiro, com destaque em Uberlândia e Uberaba, ao sul de Minas, com destaque em várias cidades, São Lourenço, entre outros, tá? Não vou citar aqui. O norte de Minas tem Montes Claros, que é uma cidade muito importante, e não são regiões mineradoras. Então, assim, a gente for ver, existe uma vantagem, que é a vantagem econômica, né, para o Estado. A maior parte do PIB de Minas Gerais vem desses minérios, realmente, só que há algumas desvantagens, né? Questões ambientais são prejudicadas, né? Esses recursos eles não vão diretamente para a população que vive nesses locais e para a infraestrutura urbana dessas localidades. A gente percebe isso, tá? Então vocês podem discorrer a partir dessa ideia. E termina aqui o PET da semana 3. Tá? Qualquer dúvida vocês podem me mandar por e-mail, como eu já falei, ou então no Google Sala de Aula. Tá? Por enquanto é isso, até a próxima aula.